Nossa história é sobre viagem no tempo, não convencional, como simplesmente cair em algum momento da história e saber como voltar. Nossa história é sobre viagem no tempo, daquelas que você encontra seu maior ídolo e descobre que a Torre Eiffel era odiada e que Sherlock Holmes nem sempre foi um detetive. Sim, eu vi, claro que vi. O menino apareceu bem diante de nossos olhos. Eu estava comprando o jornal do dia com o Sr. Cardoso. Aí estava conversando sobre aquele absurdo do Eiffel, que quer montar aquela lataria no meio de Paris. Ah, foi isso mesmo. Aquele menino estranho simplesmente pulou na nossa frente. Já não bastava a estranheza de uma escultura metálica, agora até menos aparece indo do nada quando estamos conversando. O mundo já não é mais o mesmo. Eu já viajei algumas vezes no tempo. Eu nunca sei como isso acontece. Eu sempre sou sugado para alguma dimensão. Eu não aguento mais. Agora vim parar nessa galera com essa roupa que eu não vejo nem em filme. Mas quando eu estava andando pra rua, eu vi um cartaz de uma peça escrito Sherlock Holmes. Eu tinha que ver se é do famoso detetive que eu conheci na minha época ou um violinista qualquer de um subúrbio da França. Despautério, abusado, gatuno esquio, como aquele menino estranho entrou no meu teatro. Estávamos ensaiando para a grande peça, conversando sobre as malezas que estamos enfrentando diariamente quando vejo aquele pirralho caçando um dos músicos do meu grupo. Desvirtuou totalmente a minha paciência. E o sem caráter foi tão incisivo que se vestiu de mulher para essa façanha. Eu fiquei pasma. O mundo não é mais o mesmo. Tudo isso para falar com o Sr. Holmes. Aquele menino vestido de mulher, eu amei, achei tendência. O teatro sempre nos reserva as coisas mais maravilhosas da vida. Se bem que eu fiquei encantada quando conversei com ele. Como foi educado, como fala bem, peculiar em vários sentidos. Por um momento, esqueci todos os problemas que esse teatro veio. Naquele momento, a gente começou a entender com quem estávamos lidando. Gente doida, todos estão falando a mesma língua. É somente coisa sem pé, nem cabeça. Viagem no tempo, construção de Torre Eiffel, detetive que era músico. Tanto eu quanto minha companheira não entendemos nada. Viagem no tempo, é disso que eu tô falando. O menino Caio chegou para responder tudo que eu preciso. Ele disse que veio do futuro e eu sabia que isso era possível. E agora um fantasma no teatro? Não, investigador, isso não é importante. Eu quero saber, vocês dois são atores no teatro e sabem do que acontece lá há tempos. O que é tão estranho com esse Caio Zip? Esse fantasma realmente existe? Olha, eu dificilmente me relaciono com o pessoal do teatro. Vi o Caio uma única vez, ele parecia bem diferente. Era um menino com falas engraçadas, alguém que não parecia desse mundo e com certeza não veio de Paris. Concordo com Margarida, aquele menino não é daqui. Mas, sobre o fantasma, essa é uma lenda que já ronda nossa peça tem anos. Eu não só acredito nele, como já ouvi. Ele me deu um soco quando contracenava com... Você, Sr. Caio, vive dizendo pra lá e pra cá que é do futuro. Pois bem, conte aqui agora algo que vai acontecer na nossa vida. Prove que é do futuro, não fale apenas, prove. Não sei se eu deveria falar alguma coisa, eu tenho medo de mudar qualquer pedaço do futuro. E é da possibilidade que eu tenho medo. Ouviu, senhor investigador? Ele realmente veio do futuro. Quantas vezes e vidas isso pode salvar? Ele sabe o que nos reserva. A gente pode aprender com ele, mas ele não quer nos ajudar. Nós sabemos que devemos seguir o roteiro já determinado pela linha do destino e que nós estamos fazendo parte da história do passado, do presente e do futuro. Mas o Caio pode nos ajudar muito mais. Caio, por qual razão você não pode nos ajudar com as informações temporais? Do que você tem medo? As desgraças sempre me acontecem. O pior sempre ocorre quando eu viajo no tempo. Certa vez encontrei um clone meu. Nós encontramos uma nuvem no tempo. A réplica do Caio estava na minha frente quando escorreu a abismo dentro. Eu matei a mim mesmo. Foram chegando mil convidados. Eu não sabia mais onde enfiar pessoas na minha casa. Cada novo casal ou indivíduo que aparecia, meu coração acelerava em ritmo frenético. Tudo bem, meu marido estava feliz, mas eu não fazia ideia do quanto eu precisava fazer para ser uma boa anfitriã naquela situação. Pintores, artistas, músicos, todos eles discutindo um acidente pelo qual Caio Zip passará. E a sorte que ele teve, eu concordo com eles, mas em parte,
Tomar uma mordida de cachorro no braço e passar ileso não parece que Caio é envolvido com aquela lenda do fantasma. Que insanidade consegue ir a uma festa após ser abocanhado por um animal gigantesco igual aquele cão? Para o que aconteceu depois, delegado, todo mundo estava animado com a festa. E começamos a pintar ao ar livre, enquanto discutíamos o efeito que a luz nos entrega a cada pincelada. Nossa, como é bom estar entre mentes inteligentes. Aquele povo é a base da teoria de Darwin. Na ciência, a teoria sustenta que os membros jovens das diferentes espécies competem intensamente pela sobrevivência. Os que sobreviveram e deram origem à geração seguinte tendem a incorporar modificações naturais e favoráveis, que se transmitem por meio da hereditariedade. Em consequência, cada geração será melhor, em termos adaptativos, em relação às anteriores, e a força do iluminismo francês se relaciona com a teoria de Darwin. Nossos pintores têm desenvolvido de uma maneira a serem pioneiros de um movimento, e têm potência para serem referência em várias gerações do futuro. Nossa, como é bom estar perto de pessoas inteligentes. Para o impressionista, pintar a partir da natureza não é pintar um objeto, mas realizar sensações. Foi nesse momento de exaltação de todo mundo que eu havia dado notícia. Victor Hugo, o autor do romance Os Miseráveis, um dos mais importantes da nossa geração, havia morrido. O choque para todos foi imenso. Como? Ele sobreviveu ao ataque. Ninguém no hospital sabia. Mas Caio tinha sido esfaqueado. Sim, ele foi. O fantasma da ópera o atacou. Como uma assombração pode machucar fisicamente um ser humano? Ok, sabemos que Caio não é daqui. Mas ele foi machucado. Eu vi com meus próprios olhos. Eu nunca vi minha chefa daquele jeito. Misturar trabalho com suas próprias crenças foi algo aterrorizante para ela. O nosso paciente mexeu com todas as estruturas do setor, e o algoz sequer sabemos quem é. Sherlock estava com ele, senhor investigador, e ele pode te explicar. Bem-vindos de volta aos vivos. E foi assim que eu recepcionei Caio quando ele acordou no hospital. Ninguém teve pista nenhuma do crime, apenas que o criminoso era canhoto pela forma que consertou o Caio. O bom é que Caio sobreviveu e podemos nos estabilizar a fim de procurar como enviar ele para o futuro, ou sei lá de onde ele veio. Estávamos muito preocupados, eu e meu amado, com a situação do menino, e Albert também não nos deixou em momento algum. Pelos céus e tudo que é mais sagrado, quando Sherlock comentou sobre o assunto, quis dar todo o meu apoio. Sei que não foi o melhor momento, mas o que eu me lembro foi de convidar Caio e Alberto para o meu casamento de Sherlock. E a primeira morte que o suposto fantasma causou dentro do teatro? Como aconteceu? Quem encontrou o corpo e quem estava presente? Naquele momento não havia mais espetáculo. Tirei todos os curiosos de perto e evitei que visse o corpo de Margarida daquele jeito. Não suportei ver aquilo dentro do meu teatro. Foi o fim para mim. Naquele momento que me empurraram, eu não vi nada. Simplesmente fui jogado para longe do teatro e esperei autoridades. Sherlock estava lá comigo, mas naquele momento ninguém sabia de nada. Cigana endiabrada abriu as asas abafando a luz. Habitantes da taverna agitaram o feitiço cínico. Rico, pobre de alma, fui enganado. Inocente é o meu amor muito ciumento e sagrado. Sirvo-lhe sangue ao invés de vinho. Tenho sua promessa de amor, meu cristão. Intensa luz me obriga a abrigar as trevas. Na mente sobrevoa a dúvida entre o bem e o mal. Exijo que abandone aquele falso amante. Esse caso não é tão simples assim. Por acaso vocês ouviram a Glória gritar? Notaram que não houve indícios de luta no camarim e que ela foi golpeada de frente? Ninguém notou nada de estranho acontecendo. O corpo de Valquíria simplesmente entrou no camarim e gritou. Por que me aproximei de Caio? Foi num passeio. Fomos aos pontos mais belos de Paris para conhecer, como dois bons amigos, apenas. Por diversas vezes, eu e ele pensamos juntos na construção da Torre Eiffel. O que havia acontecido com Glória, que ainda iria acontecer com Caio, não pude notar nada de diferente no menino. Mas e o fantasma que tentou atacar Caio? Nunca pude entender o porquê, só fiquei sabendo disso. Mas ele não tem ligação nenhuma com o fato, sempre foi um doce. Mas isso não vai ficar assim. Já não bastava deixar a gente assustada no teatro? Por que ele tinha que nos perseguir? Como ele consegue andar por aí sem ser visto? Ele só pode mesmo ser um fantasma. Ei, nós fazemos as perguntas aqui. Era o dia da apresentação, quando Albert me contou tudo aquilo que ele havia pensado. Nem 1000 anos
tirar todas aquelas conclusões. O que você disse, Albert? Meu amigo do necrotério me deu uma cópia da autopsia. Nosso assassino é um homem de pleno vigor físico devido à grande força aplicada nos golpes da mão esquerda. Tem conhecimento de anatomia, pois todas as facadas foram de grande precisão, atingindo os principais órgãos vitais. Fiz também pesquisas de grafia nos bilhetes. Isso tudo é nosso. Homens, levem este senhor daqui. Foi durante uma briga minha no teatro que nós encontramos a Sala dos Espelhos. Estávamos conversando. Após meu sermão, Sherlock, Wells, Caio e eu, Margarida e Marta resolveram caminhar em nossa frente, quando uma delas gritou. Elas haviam entrado por uma porta, e, quando entramos para averiguar o que tinha ocorrido com elas, a sala era um jogo de luz, sombra e imagem, onde víamos nosso reflexo em milhares de pontos diferentes. Conseguimos tirar Margarida de lá, porém Marta sumiu. Os três continuaram a procurá-la. Acionei o interruptor e depois 2 espelhos se abaixaram e pudemos ver o vasto salão. Com o desaparecimento de Marta, adentramos e começamos a nossa busca. Passamos a adentrar cada vez mais fundo dentro daquele labirinto. Vimos o fantasma aparecer várias vezes antes de acontecer o que aconteceu. Em meio a tantas armadilhas, nos saímos até que bem, pois eu estava inspirado em todas suas teorias para não o encontrarmos em enrascadas. Foi simples. Houveram momentos em que precisei usar fórmulas físicas para demonstrar o que devíamos fazer. Por exemplo, se a gravidade é calculada por 10 metros por segundo ao quadrado, qual era a altura que teríamos de pular em certo momento dentro daquele labirinto? Eu jogava pedras, calculava o tempo que elas caíam, já que a velocidade inicial era 0, e tudo se resolvia. Tá bom, chega! Sim, cuidei de Caio no hospital. Ele sabia quem era eu, mas ele não sabia quem era o fantasma. Lembra da viagem no tempo? Quando viajamos, criamos um fluxo temporal alternativo e novas versões de nós mesmos. O problema é esse. O Caio já existia nessa realidade. Quando o outro Caio entrou, o qual vocês estão conversando, investigadores, o Caio dessa realidade começou a sumir e teve que começar a viver como um fantasma dentro do seu próprio teatro. Agora eu não entendi nada. Então o Caio daqui era o assassino? Isso é muito elementar, meus caros. Não podiam existir 2 Caios na mesma linha do tempo. Quando o nosso amiguinho aqui, o Caio Zip, chegou, ele começou a desfigurar o Caio dessa realidade, que precisava se esconder sob a alcunha de algum fantasma para poder andar no teatro. Então o Caio daqui era o assassino? Não, ele apenas se escondia. O assassino apareceu logo em seguida. Disseram-nos que ninguém podia nos ajudar. O assassino era Zardo, um mágico, os talentos mágicos era seu famoso disfarce. Ele sempre usava isso em seus truques de desaparecimento. Enquanto todos nos olhavam para dentro de uma caixa, Zardo saía por uma passagem, colocava um disfarce e misturava com o público. Depois surgia lá no meio da multidão como uma mágica. Difícil encontrá-lo, Zardo pôde se transformar até mesmo em uma mulher. Foi justamente quando tudo isso aconteceu, por isso nós estamos aqui. O meu esposo foi atacado pelo fantasma. Nós estávamos no teatro quando o ouvimos gritar. Foi durante o ato final da nossa peça. Estava tudo programado para acontecer pontualmente à meia-noite. Alguém que sabia disso cometeu o crime. Era impossível o grito de Carmen colidir perfeitamente com o assassinato de Cristina. Como pode negar-me seu amor, meu cristal? Havia-lhe oferecido o que me era mais abençoado. Raiva consome meu ser apossado. Imaginei que tivesse o acordo aceitado. Só precisava abandonar a farsa, esse noivado. Toda minha é a sua vida. Impune não ficará a minha diva. Nada me impedirá, pois minha alma foi vendida. Estou condenado. É minha, maldita. Agora está a caminho do paraíso imortal. Por tudo que era mais sagrado, falei 1000 vezes para Holmes. Não podíamos deixar aquele demônio vencer. Sherlock se levantou e com passos sombrios foi até o corpo. Ele ficou alisando a flor pétala por pétala e manchando cada uma com sangue em suas mãos. Cristina estava morta. Fui pego, confesso tudo que fiz. Sherlock amava a mulher que sempre amei, não conseguia resistir à tentação. Me transformei nos mais diversos personagens da peça ao longo dos meus crimes. Fui um verdadeiro mestre do disfarce a fim de me esconder.
fui pego no meu ato final. E Sherlock saiu vivo dessa? Conte-nos mais. Uma das minhas investigações eu sempre pude reparar em uma coisa. Os poemas escritos pelo assassino de meu ex-noivo sempre mantinham um padrão. As iniciais de cada frase formavam um nome. E ao ver outros nomes formados por esse poema, eu sempre pude estar um passo à frente do assassino. Mas infelizmente nunca o peguei. Quando chegou a minha vez, foi mais fácil de entender onde ele tentaria cometer o ato final contra mim. Hoje o prendi e cá estamos investigadores. Mais um crime solucionado pela detetive que vos fala. Olá pessoal, vocês são do Colégio Orion, né? Do 8º ano da classe A. Bem-vindos a Viagens no Tempo. Queria agradecer especialmente a Stephanie por ter entrado em contato, né, com a editora Viajando no Tempo. Bom pessoal, eu pedi a ela para ela mandar perguntas de vocês para mim, para vocês entenderem ou tirarem dúvidas, né, sobre o que é o livro. Então, estou aqui e com as perguntinhas de vocês para responder. Vamos lá? Primeira pergunta é de Luana. Quais foram as inspirações para a criação do livro Caio Zip, o Fantasma da Ópera Carmen? História, ciência, arte, matemática, pintura dos impressionistas. Tem uma mistura boa nisso e eu adoro Ópera Carmen. Nossa, adoro mistério. Esses foram os ingredientes especiais para fazer esse livro, que, no caso, pertence à série, né, do Viajante do Tempo, que hoje em dia tem 12 livros, 12 títulos. De onde surgiu a ideia de adicionar personagens famosos às histórias? Pergunta de Beatriz. Oi, Beatriz. Isso é muito fácil. Então, a inspiração veio desse meu amor pela matemática, que eu achava que ela precisava entrar em ação. E os personagens históricos, cada um que eu gosto de ler, precisava fazer o Caio Zip conhecer. E vocês também viram, né? Poxa, Monet, Degas e a Van Gogh, que é um dos que eu acho mais incríveis, e tem tanta relação com matemática. Dá uma olhada, eu dou uma dica. Estudem as espirais e as estrelas que Van Gogh fazia. Tem no YouTube essas histórias. A relação matemática com as pinturas de Van Gogh. Vocês vão ver coisas incríveis. Ou seja, tudo está entrelaçado, gente. Agora, a terceira pergunta. Por que você decidiu usar Viagens no Tempo para chamar a atenção do leitor? Pergunta de Daniel. Oi, Daniel. Viagens no Tempo sempre foi uma coisa que eu fui muito curiosa. Principalmente quando eu comecei a ver física e vi Einstein e teoria da relatividade, vi séries sobre viagens no tempo. Quais os personagens famosos você ainda gostaria de ter nas suas histórias ou fatos históricos? Pergunta de Kaique. Kaique, oi, legal. Poxa, eu já fiz 13 aventuras. Atualmente, Top Secret, eu tô com 2 livros para lançar. Um já está mais pertinho do forno, que é a Máquina Enigma na Batalha do Atlântico, Segunda Guerra Mundial, 1941, os criptologistas contra a Máquina Enigma, que era um estrago total. Ela ajudava a coordenar os U-boats, os submarinos alemães, as presas, que no caso eram as frotas que levavam todo o mantimento, todo o armamento para os ingleses na época, pelo Atlântico. Esse é outro. O segundo livro, eu vou partir para os druidas, porque eles também são fantásticos. Eu realmente fico impressionado com a cultura que eles nos deixaram. Vocês vão ver como eles deixaram. E nos druidas vai ser o forte? Astronomia. Bom,
Quinta pergunta. Diante do exposto, é possível analisar a diversidade de conteúdo abordado no seu livro? Sendo assim, qual a sua formação acadêmica? Bom, eu sou formada em matemática na área de informática, mas eu sou louca por história, como já disse, e sou louca mesmo, porque para fazer esses livros realmente é enlouquecedor. Eu gosto de tudo, eu acho que tudo está entrelaçado. Quando eu vejo, eu estou vendo, como eu disse agora, astronomia, eu estou vendo arte, estou vendo ópera, eu estou vendo batalhas, eu estou entrelaçando tudo. Isso que é legal, gente. A gente pode começar a ter uma carreira, como eu fiz, matemática, e de repente você vai para outros campos. Bom, eu acho que eu já vi. Ah, sim, essa última pergunta foi da Mariana, né? Então, Mariana, eu gostaria muito de conhecer você, o Kaique e toda a sua turma, a Beatriz, o Daniel e mais a Luana. E espero que vocês curtam muito essas aventuras que, bom, se quiserem parar no Fantasma da Ópera, tudo bem. Os livros, legal deles, a série, a leitura é independente. Você pode ir para uma época, pode ir para outra, ou pode parar. É sua decisão, a decisão é de vocês. E eu queria agora, então, dizer para vocês que, olha, a melhor coisa que vocês podem fazer das suas vidas é fazer o que gostam. Quando você gosta e se dedica, não tem coisa melhor. Você vai vendo como você vai voar. Para você ver. Os meus livros foram parar na China. Não te falei? A série foi publicada na China e na Coreia do Sul. E eu fico muito contente de saber que está alçando voos para vários lugares do mundo. E até num lugar tão legal como no Colégio Orion, não é? Então, pessoal, eu quero agradecer a professora Stephanie novamente e o Vinícius por essa chance de ver vocês. Agora, a nuvem azulada está me chamando. Eu tenho que voltar para 1941 se eu quiser acabar o livro da Máquina Enigma, né? Tchau!